Muito boa noite, pessoal da Sociedade Espírita Estrada de Damasco, amigos do meu coração, e os nossos amigos internautas, né, que acessarão o nosso canal em outro momento. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo nosso, né, do Livro dos Espíritos, que a gente retomou, né, todo esse estudo que é muito necessário para a nossa vida. Hoje nós vamos tratar do capítulo 3, das questões de 50 a 59. Vamos falar do povoamento da Terra, da diversidade das raças humanas e da pluralidade dos mundos habitados. Olha aqui, quantos assuntos, né, para a gente aprender com a nossa irmã Patrícia Moreira. Hoje ela trará a dinamização do nosso estudo, contando com a nossa participação. Então, estejamos todos atentos, né, e contribuindo aí com a nossa vibração, com a nossa colaboração, tá bom? Vamos então iniciar com uma música de harmonização, em seguida Carminha fará a nossa prece inicial. Mãe Terra, Terra,
Senhor Jesus, aqui estamos nós mais uma vez, dando início, Senhor, a mais uma reunião do nosso Estrada de Damasco, desta feita, Senhor, como todas as quartas-feiras, através da tecnologia, que nos aproxima uns dos outros, embora distantes, cada um no recesso do seu lar. Queremos te pedir, Senhor, que os seus mensageiros de luz, os espíritos de escola, ligados aqui nesse planeta, Senhor, que possam inspirar a Patrícia, para que ela possa se sair bem no estudo e que nós outros, Senhor, possamos aproveitar ao máximo dessas lições, ficar no nosso coração, nos auxiliando, Senhor, a sermos alguém que vibra paz, que vibra harmonia para esse planeta, Senhor, onde a guerra, o monstro da guerra aparece de novo, ameaçando as pessoas, ameaçando o Senhor, todo o planeta. Abençoa, pois, Senhor, a toda a humanidade, mas abençoa especialmente esse nosso encontro de estudo. Obrigada, Carminha. Patrícia, agora é com você. Estaremos aqui para lhe apoiar. Boa noite, gente. Vou precisar da ajuda de todos. A gente vai estudar hoje sobre o Livro dos Espíritos, questões de 50 a 59, sobre o povoamento da Terra, a diversidade das raças humanas, a pluralidade dos mundos e as considerações e concordâncias bíblicas, que seria um estudo à parte. Só que eu trouxe para dentro das questões e a gente já comentando sobre eles. Emmanuel nos diz que o Espiritismo não é a religião do futuro, ela é o futuro das religiões. Por quê? Porque o conhecimento espírita irá orientar as religiões para que não fiquem ultrapassadas pela ciência, para não serem desmentidas as leis universais. E Albert Einstein tem uma frase dele que a ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Por quê? A ciência sem a religião falta algo, porque é muito só aqui, é matéria. E ela não consegue explicar só, se a gente for só olhar a matéria. E a religião, ela faz a gente refletir e faz complementar a ciência. E a religião sem a ciência é cega, pois ela fecha os olhos às descobertas científicas que atualizam as religiões. Kardec nos cita que se um dia a ciência comprovar que em algum ponto o espiritismo está errado, fiquemos com a ciência. Hoje em dia, se a gente for levar ao pé da letra a Bíblia, a razão não nos deixa aceitar. As crianças hoje em dia, se a gente for comparar as crianças de hoje conosco no passado, as crianças de hoje, quando fala, né, Adão, a serpente tentou a Eva, a criança para, uma cobra falando, já não entra na racionalidade da criança, que são espíritos mais evoluídos, né? Então, eu vou pedir a vocês que a gente se atente à razão, a gente use a nossa racionalidade. Então, Kardec, sobre o povoamento da Terra, sobre Adão, ele... Vou contar uma historinha, tá? Uma historinha de Adão. Vamos tentar trazer Adão aí como uma figura alegórica, como espíritos que vieram degradados de outro planeta. Por quê? Porque aquele planeta ia passar também para um mundo de regeneração, como a Terra está acontecendo agora. Então, vamos botar Adão como esse povo, esses espíritos que não agiam corretamente nesse planeta deles. Foi dada a chance para eles se corrigirem moralmente. O fruto proibido que eles comeram, as más condutas,
E eles são convidados a deixar esse planeta que está regenerando e vão degradados para um planeta, que é a Terra, menos adiantado. Para quê? Para ajudar no progresso intelectual da Terra, promovendo esse planeta, a um mundo mais adiantado, melhor intelectualmente. Então, eles vêm à Terra, chegam aqui, tem aquela sensação, o paraíso perdido, que foi o planeta de origem deles, que eles deixaram, deixando essa sensação de saudade quando chega aqui na Terra. E essa transição planetária acontecendo nesse planeta que eles deixaram, com o degredo, impulsionando agora a Terra a um novo mundo. Então, essa raça adâmica, Adão, que personificamos como um único homem e como as primeiras idades do mundo, vindo imigrados de colônias espirituais mais adiantadas, eles foram uma raça que sobreviveram aos grandes cataclismos que aconteceram aqui na Terra para impulsionar a humanidade a crescer, para impulsionar o globo. Então, Adão é uma raça, um tronco de uma raça que veio para povoar a Terra. As leis da natureza que progride, né, que faz progredir a humanidade, comprovam muito antes de Cristo que existia a humanidade aqui, muito antes, né, de Cristo, e que tenha se realizado alguns séculos. E não foi só o Adão vindo aqui que partiu da época, sucedeu o homem, né, que existir alegoricamente Adão como o primeiro homem. Então, Kardec pergunta aos espíritos: a espécie humana começou por um único homem? Vamos agora, cada um, racionalizar. A gente viria de um só homem, de só Adão, que foi criado do barro, que da costela dele se fez Eva. A gente consegue racionalmente ter um planeta povoado por um só homem, uma só mulher? Alguém quer comentar? É que a nossa razão não deixa mais a gente agir assim, tão cegamente, né, como a Bíblia nos coloca. Carminha quer falar, Patrícia. Pode falar, Carminha. Você pediu para racionalizar, então vamos racionalizar. Se a gente pegar a Bíblia ao pé da letra, a gente vai ver que tem uma contradição, né? Caim matou Abel, aí depois foi para outra localidade, Fugiu, né? E constituiu família. Fugiu para outra cidade e lá ele constituiu família. Se ele é um único homem, como ele foi constituir família? Se só ficou ele, né? Se ele matou o irmão e foi embora. Quer dizer, aí já mostra uma contradição. Existia outros povos em outras localidades, né? Adão era o símbolo, né, de uma raça, como você falou, em uma determinada localidade, né? O símbolo da raça branca. Mas não pode ter sido só ele a dar, como é que se diz, a dar início, né, a toda a raça branca que veio povoar o planeta. Tereza. Tá, Pedro. A gente trabalhando a questão da lógica, né, e sem fazer as citações dos livros, né, que nos orientam, da doutrina que nos orienta, que nos faz raciocinar da forma mais lógica possível, não tem como você ter um pensamento, seguir esse raciocínio, né? Adão, Eva, aí fica só um vai, como a Carminha falou, vai constituir família com o quê? Aí depois, mais lá na frente, já aparece
Já aparece um Noé, né, com a mulher, 3 filhos, que já deve ter descendência de Adão e Eva, e aí, quer dizer, aí eles povoaram, porque ficaram só eles, né? Aí povoaram a terra de novo, né? Não dá para você, você tem que ter o bom senso, né? A razão, né? A gente tem que usar, tem que raciocinar, e a ciência está aí nos mostrando, nos provando todo dia, né? Que a coisa não foi assim, né? E sem falar de Emmanuel, que nos coloca de forma tão lúcida, né? Então, não tem como vocês ter um segmento, né, racional em cima de uma... pensar em cima dessa Racionalizar, história, assim. né? Em cima dessa história. Não tem, realmente. A minha falou bem, muito bem. Então, quando Kardec pergunta que a espécie humana começou por um único homem, os espíritos respondem: não, aquele que chamais de Adão não foi o primeiro, nem um único a povoar a terra. Não tem lógica isso. E Kardec vai para a pergunta 51. Podemos saber em que época viveu Adão? E os espíritos respondem: mais ou menos naqueles Asinai, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Aí eu fui procurar nos históricos, na cronologia chinesa de Yang Shao, ela se remonta mais ou menos a 4.000 anos antes de Cristo, no período neolítico. E documentos mais autênticos provam o Egito, a Índia e outros países que já eram povoados e floresciam pelo menos há 3.000 antes da era cristã. Quer dizer, 1.000 anos, portanto, antes da criação do primeiro homem, segundo a cronologia bíblica. E documentos e observações recentes não consentem dúvida alguma quanto às relações que existiam entre a América e os antigos egípcios, de onde conclui-se que a região já era povoada naquela época. Então, é forçoso a gente admitir que, em 1.000 anos, a posteridade de um único homem pôde povoar a maior parte da Terra. Que fecundidade é essa, antagonizando com as leis antropológicas? A própria Gênese não atribui aos primeiros descendentes de Adão uma fecundidade anormal, já que lhes faz enumeração nominal até Noé como descendente dele. São anos de diferença aí. Fala, Tereza. Não, e sem falar, Patrícia, que hoje nós temos uma condição de vida muito melhor, ou seja, hoje nós vivemos muito mais tempo do que há tempos atrás, né? Do tempo do meu... Quando eu era criança, uma pessoa de 50 anos era uma pessoa idosa. Morria cedo, né? Hoje, o corpo cansava cedo. Se morria cedo, porque se morria cedo. Imagina em tempos tão ermos, né? tão lá no passado, né? Um homem viver 900 anos, né? Então, fica assim, e olha, eu vou te contar com toda sinceridade, eu já tive, né, a oportunidade de ouvir uma pessoa falar em acreditar que Noé realmente viveu 900 anos. Eu fiquei sem palavras, porque não tem como você conversar quando uma pessoa se fecha com isso. Né? Então, se hoje a gente vive melhor no planeta Terra do que tempos atrás, nesse tempo onde tudo era muito mais difícil, né, ainda se formando, como se vivia 900 anos? É só lógica, é só usar lógica. É a fé cega, né? Quem é a outra que está com a mão levantada? Que eu sei que tem alguém, mas não sei quem é. Carminho. Eu, Tereza, isso daí, principalmente o pessoal evangélico, estão me ouvindo? Eu acho que você vai ter que tirar teu vídeo, porque sua internet está falhando. O vídeo ela já tirou. Melhora o fone, acho que está dando um ruídozinho. Vê se está melhor. Tirei o vídeo agora. Está melhor? Melhorou ou não? Você já tirou o fone e já conectou de novo? Só tirar e se encaixar bem, assim, que talvez seja o... Eu acho que ela estava sem fone.
Eu estou sem fone, deixa eu botar tá. o fone, peraí. Enquanto ela vai pegar, vai cortar? Não, esse horário aí, tem que olhar que hora é esse. Quando bota lá Adão, né, com os primeiros registros do homem, tem há mais de 6.000 anos antes de Cristo. As raças diferentes sendo criadas a partir dele. Quer dizer, tinha Adão e Eva, tiveram Caim e Abel. Caim matou Abel. Caim foge com medo de ser morto, né, de ser retaliado. Por quem, se só existiu o pai e a mãe dele? E ele vai reproduzir outras raças com quem, se só existiam eles na Terra? Quer dizer, a razão não deixa a gente ir por esse caminho, né? Pode falar, Carmen. Tem mais alguém falando enquanto ela foi pegar o fone? Eu vou falar, uma amiga que é católica, ela veio falar sobre essa questão, né? Aliás, eu falava por que eu me filiei à doutrina espírita, a questão da racionalidade e tal. Aí eu comentei com ela, essa foi uma das questões que, logo no início que eu entrei para a doutrina, que acho que esclareceu muita coisa, né, em relação ao catolicismo, porque eu era católica ativa, né? E aí eu falei para ela, mas fugiu e encontrou outros povos. Mas que povos? Se era ele, só tinha ele. Aí ela, engraçado, eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Eu falei, eu também não, até pouco tempo. E ela, menina, mas não é que não faz sentido mesmo? Ela falou assim, não é que não faz sentido mesmo? Mas não é, menina, é só a gente parar para pensar. Mas será que as pessoas leem esse capítulo, né, da Bíblia com atenção? Jaque, mas é aquele negócio, a gente só desperta quando está no momento certo. Porque assim, a gente... Não, mas o que acontece? A gente vai estudar o livro dos Espíritos, vai estudar o Evangelho. Até o Júlio falou isso outro dia. A gente não tem o hábito de estudar a introdução, o prolegômeno, né? A gente vai logo para a primeira pergunta. Então, talvez isso também aconteça nos outros segmentos. O pastor escolhe lá o versículo que vai estudar na noite. Então, é o que for tratado lá, a interpretação de quem está falando, né? Tem muito isso. Então, eu acredito que o povo fique limitado nos pormenores, entendeu? Tereza, mas essa é uma historinha batida, né? A Carminha se você for ver o Velho Testamento, se você ver o Velho Testamento, ele é aliás, o Novo Testamento, né? Se você conseguir passar pelo começo do Novo Testamento, você consegue ver você consegue ler o restante da Bíblia. Mas eu acredito que acontece mais ou menos assim, as pessoas vão, sabe, porque e vai passando desapercebido. Mas apesar que a gente sabe que tem pessoas que estudam a Bíblia, né? Como nós estudamos o Livro dos Espíritos, isso existe. Só que é uma questão de interpretação mesmo, entendeu? Você não está aberto, né? Você está totalmente ali fechado no teu ponto de vista, né? Da tua religião. Então, você não consegue vislumbrar outra coisa, né? Da mesma forma como a gente já não consegue vislumbrar certas coisas que vêm de um outro segmento religioso, né? Eles não conseguem vislumbrar o que a gente consegue ver, né? Que não tem mais lógica. Então, acho que é o momento ainda, é muito uma questão de amadurecimento. Não sei, não vou dizer nem espiritual, porque eu não me encontro com esse amadurecimento espiritual, mas pelo menos eu consigo dar uma lógica, né? Raciocinar com uma certa lógica, porque a doutrina nos leva a esse raciocínio. Mas Fala, Carminha. Agora vê se dá para ouvir. Minhas netas estiveram aqui, não sei onde elas puseram meus fones de ouvido, não, estou ferrado. Mas dá para ouvir, tá melhor. O que eu queria falar era sobre o ponto que a Patrícia começou lá falando, que se a gente não tiver a ciência, ao lado da ciência, a coisa fica cega, né? A religião fica cega. É sobre isso que eu queria falar.
Porque se a gente acompanhar a ciência, a gente vai ver que, no início, os continentes formavam um único bloco, era a tal da Pangeia. Depois as placas tectônicas foram se movimentando e dividiram-se os continentes em vários blocos. E a gente vê povos de semelhanças étnicas, de semelhanças físicas, né, de características físicas em diversos pontos. Isso mostra que existiam outros povos, só que o mundo não era globalizado, não tinha carro, não tinha nada. Era muito difícil de saber que existia gente em locais mais distantes. Então, começou a se acreditar que era só ali mesmo. Porque a ciência precisa corroborar o estudo religioso para que as coisas possam fazer sentido. E a doutrina espírita é que traz isso para a gente. Essa verdade de que, até se a ciência acrescentar alguma coisa, que a gente deve incorporar isso, né, a doutrina, para que a doutrina não fique ultrapassada. A sabedoria de Kardec, né, o raciocínio, né? Isso. Então, vamos lá, vamos caminhando. Aí a gente vai falar sobre a diversidade das raças. A gente sabe que o clima e os costumes produzem modificação física, mas existem diferenças constitucionais profundas do que o clima é capaz de determinar. Então, o cruzamento de raças dá origem a intermediários. Tende a apagar os caracteres extremos, mas não vai os criar, não vai produzir variedades. Para haver cruzamento de raças, é preciso que haja raças distintas, como se só existia Adão e Eva. Então, a lógica, a razão, entra novamente na questão. Então, Kardec pergunta aos espíritos: de onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? E os espíritos nos respondem: do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral, mas fisicamente, sim. E Kardec faz a pergunta 56. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Os espíritos respondem: sim, em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Então, tem a raça negra, a raça mongólica, a caucásica, elas têm origens próprias, surgindo simultânea ou sucessivamente em diferentes partes do globo. E seu cruzamento produziu as raças mistas secundárias. Então, a gente vai cair outra vez na razão de que não tem como virmos só de Adão e Eva. Aí, Kardec, a insistência dele é ótima, ele vai lá na questão 53A. Essas diferenças constituem espécies distintas? E os espíritos respondem: certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivos para que elas deixem de formar uma só espécie? Nós viemos de um mesmo pai, viemos para a Terra, somos todos de uma mesma espécie, a raça humana. E ele pergunta na 54, pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem todos os homens deixar de considerar-se irmãos? Na nossa racionalidade, devemos deixar de sermos irmãos porque viemos de raças diferentes? Alguém quer falar? Tereza.
Carminha queria falar alguma coisa, senão dou a vez para ela. Eu ia dizer assim, fisicamente a gente é diferente, mas em espírito, né, não existem diferenças. O que eu queria só acrescentar, né, é que, na verdade, os espíritos de... a Carminha acabou de falar, né, nós todos somos criados por Deus. Nós ficamos, se hoje nós nascemos na América do Sul, né, amanhã a gente já pode ter pertencido, ontem a gente pode ter pertencido ao velho mundo, como diz aquela música, né? Eu lembrei disso também. A gente pertenceu ao velho mundo, a gente errou lá e, de repente, a gente está tendo uma oportunidade de vir aqui para o Brasil, talvez por ser um país... talvez, sei lá, porque os nossos caminhos tinham que cruzar com a doutrina espírita, né? Eu tinha, né? Tinha que ter essa experiência maravilhosa, e o Brasil, em termos de espiritismo, é o que, né, que mais consegue desenvolver a doutrina. Então, a gente vê que hoje nós estamos, né, em locais, hoje nós estamos aqui, mas o processo reencarnatório nos informa que a gente amanhã pode voltar lá na Europa, pode estar lá na África, né? Lá no Congo, né? De repente a gente precisa viver uma experiência, ou já ter vivido uma experiência lá daquela dificuldade daquele país, e a gente sentir, e talvez por isso, quando a compaixão bate na gente, a gente ajuda o próximo, a gente é solidário, porque a gente percebe que nós todos somos irmãos uns dos outros. Não adianta a gente querer fugir, né? Vai ter um momento que a gente vai chegar nesse denominador comum. Quanto tempo vai durar, nós não sabemos. É aí que nós vamos conseguir passar por uma outra fase, né? E quando a gente vai reconhecer os povos de outra nação, eu vou abrir as minhas fronteiras, né? Eu vejo aquele povo que está sendo atacado como meu irmão, então eu vou abrir as minhas fronteiras e não vou fechá-los e deixá-los morrer no deserto, na praia, como certa vez a gente viu aquela criança morrer ali na beira do mar, um bebê, né? Porque não foi acolhido. Então, é isso que eu queria dizer. Nós realmente precisamos, né, nos conscientizar que nós somos irmão de todo esse povo que gera o planeta Terra. As colocações estão sendo tão perfeitas que eu nem ouso, né? Eu vou dar um pitaco, mas assim, para não dizer que eu não falei nada. Veja só, né? Pelo fato de não pertencer, de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem todos os homens deixar de se considerar irmãos? É claro que a gente não pode, aí, nessa questão principalmente, analisar a questão do ponto de vista material, né? Do ponto de vista material, nós somos oriundos de vários troncos, mas a gente tem que levar em consideração o ponto de vista espiritual. E, do ponto de vista espiritual, não tem nem como pensar diferente disso. Tenho dito. Eu queria acrescentar só uma coisinha. É assim, eu já fiquei muito assim, encafifada com esse negócio de raça diferente. Já teve uma época em que eu não conseguia entender. Se a gente enquanto espírito, a gente plasma o nosso corpo físico, plasma o corpo físico da Terra, o que acontece? Era para ser todo mundo parecido. Mas aí vem lá no A Caminho da Luz, vem as informações de Emmanuel para esclarecer para a gente. A gente guarda as características das nossas últimas encarnações, normalmente. Quer dizer, dependendo de onde a gente procede, de onde os primeiros habitantes da Terra procederam, eles trouxeram características próprias e diferentes. Daí o negro, o amarelo, o índio, que eles chamavam de pele vermelha, os brancos, né, da raça chamada raça adâmica. Essas diferenças de etnias
Mas teve uma época em que eu não entendia isso. Estou falando porque pode ter gente que fica também, né, querendo entender isso. E aí fica claro. Se a gente procede de planetas diferentes, a nossa Constituição é diferente lá. E se a gente guarda semelhança com as nossas últimas encarnações, nós trazemos essas características. Por isso, diversos povos, diversas raças, mas todos irmãos, todos filhos do mesmo Deus, todos criados simples e ignorantes, lutando no contato uns com os outros para crescer e se desenvolver. É a gente deixar o orgulho, né? Lindo, né? De lado, porque a gente não procede de Adão, vamos botar assim, né? A raça humana não vem de Adão, mas todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos. Então, não é a cor da pele, não é o cabelo que vai nos diferenciar como irmãos em Deus. Então, os espíritos respondem que todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Nós somos, como Carminha falou, nós somos criados simples e ignorantes e vamos chegar à angelitude. Então, estáis sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Então, a gente vai lá ao pé da letra na Bíblia e não usa a razão. Aí, a gente vai entrar na pluralidade dos mundos. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Aí a gente vai racionalmente, gente, acreditar que só haja o nosso planeta habitado. É duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa nenhuma inútil, né? Não fez coisa alguma inútil. Certo, esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que nos recriar à vista. Nós somos um grãozinho de areia nesse universo que nós habitamos. Aliás, não há nada, nem posição, nem volume, nem na constituição física da Terra que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhões de milhares de mundos semelhantes. É a nossa presunção, nosso orgulho, achando que só a nossa Terra tem vida, que somos privilegiados. E os Tereza espíritos tá levantada, tá, amiga? Depois que depois que você lê a resposta, Tereza tá, vou só ler a resposta e depois ela fala. Aí os espíritos respondem, sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Aí ele bota a gente no nosso lugar, né? Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. A gente está muito longe de ser alguma coisa. Eu não digo nem que a gente esteja gatinhando, não. A gente ainda está se rastejando, porque a gente achar que só existe a vida aqui... Fala, Tereza. Eu fico rindo assim, porque cada vez mais que eu estudo, né, que nós estamos aqui estudando nesse momento o Livro dos Espíritos ou qualquer obra espírita, né, eu me certifico mais ainda que eu estou na religião, Tereza, né, hoje estou na religião certa. Eu não consegui viver em uma outra religião. Baixar a bola, né, Tereza? Não, eu não consigo, até para entender as minhas imperfeições, é isso que eu digo, entendeu? É até para entender por que eu sou orgulhosa, por que eu sou extremamente arrogante, né? Porque eu, às vezes, esqueço o evangelho e você já sabe o restante da história, né? Como é que eu faço? Então, é por aí. Mas eu queria dizer assim, que tem uma historinha aí que eu não conheço bem, mas
a moral é mais ou menos isso. A pessoa estava falando com a outra e aí a outra disse assim: você sabe com quem está falando? Com quem você está falando? Né? Aí essa pessoa pegou, aí mostrou, né? Aí chamou ele assim para o lado e disse assim: você está vendo aqui, ó, o universo? Aí ele disse assim: estou vendo. Você está vendo esse planeta aqui? Estou. Que planeta é esse? É a Terra. Você está conseguindo se ver? Não estou conseguindo me ver, mas eu sei que eu estou aí. Agora vamos lá. Ele deu uma dimensão maior, aí mostrou, né, aquele onde vê todos os planetas. Aí, se você está conseguindo ver a Terra? Não, agora eu não estou mais conseguindo ver a Terra, mas você está aí. Olha aí como é que. Quer dizer, ele quis dizer o quanto. Quando você diz assim, com quem é que você pensa que está falando? É microscópico aquilo ali em relação a nós, né? Somos microscópico em relação ao universo. Então, isso está muito dentro dessa questão do nosso orgulho e da nossa vaidade, que é ainda a nossa grande chaga, né? Nós, muitas vezes, nos colocamos, principalmente quando a gente está num ambiente de trabalho, né? Que a gente tem que, dependendo do que você faz, você tem que se impor muitas vezes, né? E às vezes eu tenho uma frase assim do lado da minha mesa que diz assim, tipo assim: olha, não fica aí baseado tipo assim no momento em que você está vivendo, né? A oportunidade que você está vivendo de ser, não se sinta superior àquela pessoa que se aproxima de você, é mais ou menos isso. Depois eu vou até copiar para levar para a gente, porque é muito interessante. Porque eu leio ela todo dia, que é para ver se eu me lembro que quem senta ali na minha mesa é tão igual a mim, entendeu? Igual a mim. Eu só estou do lado de cada mesa. E é isso que a gente não entende, né? Isso aí está colocando para a gente. Olha, é habitado, sim. Não é só você, ser humano aí do planeta, que habita a Terra. Tem outros também. Né? É muita lógica, cara, é muita lógica. Essa resposta, ela me reportou imediatamente àquela questão que nós trouxemos na segunda-feira, que, na verdade, é da Anete Guimarães, da importância da gente criarmos critérios de avaliação com base na verdade. Né? Criarmos critérios de avaliação com base na verdade. E só a doutrina... Eu acho que sim, acho que posso falar isso. Só a doutrina espírita nos dá essa condição. E a doutrina espírita está aí com, sei lá, 160, 170 anos. 170 anos, se a gente for considerar com a humanidade terrestre, se nós formos considerar em termos de história, é muito pouco tempo. Não é? Então, essas informações que a doutrina espírita nos trouxe é que nos dá, facilita a gente ter uma concepção, conceber de forma mais fácil a pluralidade dos mundos habitados. Né? Se não fosse isso, talvez nós continuássemos pensando, achando que somos privilegiados de sermos racionais e tudo essas coisas todas que os espíritos falam aí para a gente. A doutrina espírita realmente nos esclarece tudo isso. É fato que a ciência também toca muito nesse assunto. Tanto isso é verdade que o homem vive buscando, né, vida em outros planetas. É que ele não tem certas informações de que a vida nos outros planetas está numa dimensão que os nossos órgãos sensoriais não conseguem captar. Né? Talvez lá do outro lado da vida, né, a gente consiga ter uma noção melhor disso. Mas aqui encarnado a gente não consegue. E aí as pessoas se atrapalham por conta disso. A Teresa falou: olha, não se julgue vaidoso porque já tem essas informações. Né? Nós já temos essas informações, mas temos que nos permanecer aí num contexto de muita humildade e tentar passar para outras pessoas essa lógica, né?
essa importância de se criar critério de avaliação com base na verdade. Tenho dito. Aí, Júlio, vai entrar outra questão, que continua caindo no orgulho e na vaidade. Quando ele pergunta, é a mesma constituição física dos diferentes globos? A gente ainda tem essa pequenez de visão nossa de mandar robô para a Lua, para Marte, para procurar a vida. Só que a gente quer ainda achar que a vida nesses outros planetas vai ser igual à nossa, e não é. Então, cai na mesma presunção. Somos importantes porque temos um corpo físico? Não. Outros planetas também têm vida, com constituições diferentes da nossa. Então, não vamos achar, porque estamos procurando, comparando com a nossa ainda, a nossa pequenez, essa coisa aqui pesada, esse escafandro que a gente usa aqui, né? Então, quer, Tereza? Fala, Tereza. Sabe o que me passou no pensamento agora, quando você falou, né, que o homem vai, a Lua vai a outros planetas, e aí de repente, sai daquela nave para fazer um concerto ali, né, interligada ali, com aquela fiação toda para não se perder no espaço. Daí ele vai lá consertar e está onde houve um problema, né? Pelo menos era assim, agora deve ser mais diferente, mas tudo bem. Aí eu fico imaginando assim, aquelas voltinhas que André Luiz dá, né? Quando ele saía lá de um determinado lugar, e ia se aproximando da Terra, né? Quantas vezes André Luiz ali, mais a pleia de espíritos ali, né? Que estava a caminho da Terra, né? Cruzou com aqueles astronautas ali e eles não foram percebidos, né? Eu fiquei aqui viajando aqui na maionese agora. Então, quando ele pergunta, é a mesma constituição física dos diferentes globos? O que cada um acha aí? Nós, na nossa racionalidade. É a mesma que a nossa aqui, esse escafandro pesado aqui que a gente usa? Que atrela a gente aqui no chão, garra o espírito. Eu acho, Paty, que ele está se referindo aí aos próprios planetas, né? Constituição física dos planetas, dos diferentes planetas, entendeu? Então, mas habitados fisicamente. Oi? A constituição física dos diferentes globos, porque nós habitamos, outros espíritos habitam esses globos. Também tem a constituição física, não só dos globos, mas o corpo também físico, né? Tem a questão também da condição, né? Os que estão mais próximos do Sol, os que estão mais distantes. Então, até eu estava escutando na Rádio Rio de Janeiro também falando sobre isso, estudo sobre essa Constituição, né? Então, querer que o corpo seja igual ao nosso é humanamente impossível para aqueles planetas que estão muito próximos do Sol, né? E outros que estão mais distantes, numa temperatura totalmente diferente, impossível que seja assim, né? A Constituição também não é igual à nossa, no corpo do planeta mesmo, né? São planetas de formas diferentes. E aí a gente considera que o corpo físico ele é constituído com o material do planeta, né? Onde o espírito encarna. Né? Lógico, é verdade, tem razão. E a prova, assim, a Jaque falou um negócio aí que me lembrou que uma prova assim, bem próxima a gente é a questão do mar, né? Os peixes que vivem mais à superfície do mar, que recebem mais luz solar, eles são peixes diferenciados, bonitos, coloridos, né? Tem os que vivem nas profundezas do oceano, eles são monstruosos. Se você olhar na internet, eles são assim meio jurássicos, entendeu? Então, coisa assim, muito diferente. Por quê? Porque eles não recebem a luz solar, né? Então, só no oceano a gente percebe essa diferença, né? Interessante. Então, vamos lá. A resposta deles é a mesma constituição física dos diferentes globos? Não.
de modo algum se assemelham. Na 57 ele pergunta: não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tem organizações diferentes os seres que os habitam? Pela lógica, já até respondemos, né? Já respondemos, né? Se o globo tem uma constituição, o corpo físico também precisa da constituição física para que consiga viver nesse mundo. Então, eles respondem, sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Se nós não conhecêssemos os peixes, nós falaríamos que não existe vida na água, nos oceanos. Então, é a mesma coisa, a presunção da gente falar que no outro planeta não existe vida, porque não é igual à nossa Constituição. Mais uma vez, a tacanhez do pensamento do ser humano pequenininho, né? Então, na 58, ele pergunta: os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo de esses astros lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Mais uma vez, nós queremos comparar com nossa vida aqui, com o nosso pensamento. Nas questões anteriores que a gente estudou, os espíritos nos mostram que falta um sentido para a gente compreender. Então, a gente está sempre batendo na mesma tecla de comparar conosco. Então, as condições das existências dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéssemos visto peixes, não compreenderíamos que houvessem seres que vivessem na água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que contêm elementos desconhecidos por nós. Não vemos na Terra longas noites polares iluminadas pelas auroras boreais? É uma eletricidade. Que há de impossível ser essa eletricidade em alguns mundos mais abundantes do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender. Pode suceder que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e luz necessárias aos seus habitantes. Quer dizer, a gente ainda na nossa ignorância, querendo comparar conosco, que ainda estamos aquém ainda do progresso, né? Muito, muito longe ainda dos mundos mais adiantados que o nosso. Então, a resposta deles: pensais, então, que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? Nosso Sol é pequenininho, gente, em relação ao universo. E em nenhuma conta tendes a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis, e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra? Demais não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos. Cada mundo tem a sua formação física, o globo. Cada ser que vive nesses globos tem a sua conformação física de acordo com esse planeta em que vivem. Alguém quer comentar alguma coisa? Carminha. Queria falar do... Eu acho que é o Robson Pinheiro. Tá ruim, Carminha. Tá ruim, eu não estou entendendo, não. Entendi Robson Pinheiro. Eu também. Eram muito bons. E ele falava do mamífero, né? A gente é da linhagem animal, peraí. Da linhagem dos mamíferos. E o Robson, planetas em que a descendência vem direto dos répteis. Daí a explicação daquelas figuras que são chamados de dragões, aqueles espíritos que estão lá na erraticidade, lá nas profundezas, né? São aqueles que se recusaram a reencarnar.
e a se transferir para outro mundo, e que ficaram lá e inclusive perderam a forma humana, mas que são conhecidos como dragões. Quer dizer, esses mundos, o homem teria evoluído dos répteis por causa da condição diferente do planeta, diferente do nosso. Que se fossem evolução dos mamíferos, talvez não suportasse as condições climáticas, as condições do globo deles. Entendeu? Então, a gente não sabe de nada. A gente pensa que sabe, mas não sabe nada. A gente tem a presunção de saber, né? Então, a gente vai para as considerações e concordâncias bíblicas. Então, de tudo que a gente estudou, né? Se a gente fizer um exame sério, vai mostrar que essa contradição entre o que é aparente do que é real e que decorre da interpretação dada, o que muitas vezes só tinha sentido alegórico. Então, na Bíblia, quando fala lá do mundo foi criado em 6 dias, que Deus colocou, né, faça-se a luz, faça-se o firmamento, faça-se a água. Então, se a gente for levar ao pé da letra, não tem como a gente ir na lógica com o que a geologia já nos prova, esses 6 dias, como uma interpretação errada por 6 períodos. Se bota a criação de Adão há 4.000 anos antes de Cristo, a Terra não existia antes, porque foi criada ali naquele... Vai entrar em contradição com a ciência, que vai provar que são períodos e não dias. É o equívoco da interpretação. Então, nós devemos concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Quem escreveu a Bíblia foram os homens. Nós somos falhos, nós temos o nosso ponto de vista. Então, nós temos esse equívoco ao interpretar. Cada um interpreta um texto de um jeito que quer. Então, escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície. E essa ordem está de acordo com o que diz na Gênese. Havendo apenas de notar-se a diferença de que, nessa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, em 6 dias, ela se realizou sempre pela vontade do Pai, mas conforme as leis das forças da natureza em alguns milhões de anos. Então, tudo que a gente estudou, a gente vai explicar admitindo que a existência do homem é anterior à época em que se pretende que ela começou, porque existia vida antes de Adão. Que diversas são as origens, que nós não viemos só de Adão e Eva. Existiam outras espécies no planeta, espalhadas pelo globo todo. Que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada. Por isso, se achar que está sozinho ali, foi o primeiro povo, né, que descendeu de Adão, porque era uma região desabitada. Alguém aí comentou, acho que foi a Carminha que comentou, né? Que aqui o planeta, né, a gente era um globo todo antes das placas tectônicas afastarem os continentes, só que eram lugares ermos, distantes uns dos outros. Então, para esse povo, não tem nada em volta, sou o primeiro, estou aqui, sou o único vivente, né, nessa terra. Que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial confundida com um cataclismo geológico. E essa impossibilidade aí torna-se ainda mais evidente quando se admite com a Gênese que o dilúvio, na Bíblia, o dilúvio destruiu o gênero humano, com exceção de Noé e sua família, que não era muito numerosa.
E foi no ano de 1656 do mundo, ou seja, 2348 antes de Cristo. Na realidade, isso significaria que o povoamento da Terra dataria de Noé, porque se com ele houve o cataclisma, acabou-se tudo, então a Terra precisou ser povoada depois de Noé. Só que nessa época, a história já nos prova que Menes, como o rei do Egito, ele já a história já designa Menes como rei do Egito, né? E quando os hebreus se estabeleceram nesse país em 642 anos, após o dilúvio, ele já era um poderoso império, que teria sido povoado, sem falar das outras religiões, em menos de 6 séculos, só pelos descendentes de Noé, o que não é admissível. É que a Teresa botou a idade de Noé aí em 900 anos, né? E atentando-se na forma alegórica, né, de que Adão foi o primeiro homem, como surgiu o homem, o mundo, ela é peculiar ao estilo oriental. E essa forma se nos depara nos livros sagrados de todos os povos, não só dos hebreus, porque todos eles vão usar a figura alegórica para botar a criação. Então, uma rigorosa lógica corroborada pelos fatos, demonstra que o homem está na Terra desde um tempo indeterminado, muito anterior à época assinalada pela Gênese. O mesmo ocorre com a diversidade dos troncos primitivos, uma vez que demonstrar a impossibilidade de uma proposição é demonstrar a proposição contrária. Se a geologia descobre sinais autênticos da presença do homem na Terra antes do grande dilúvio, né, do período diluviano, essa demonstração é ainda mais absoluta. E essa última aí, quando mostra esse sentido figurado, né, de toda a criação, não só no povo hebreu, mas em vários livros sagrados, na mitologia. Então, todos os povos usam essas figuras de linguagem para contar sobre a sua origem, que são as formas alegóricas. Então, se a gente atentar para essa racionalidade, a gente vai ver que não tem como virmos todos da criação de Adão e Eva. A ciência nos prova isso. Alguém quer comentar? Nós fechamos aqui. Tereza, que levantou a mão agora. Enquanto você falava tudo isso, eu me lembrei da Gênese, né? No capítulo lá, do capítulo 6, que fala sobre a astronomia geral, que vai falar da criação do planeta, os sóis e tudo, os satélites. Aí é que a gente percebe perfeitamente o que foi esses dias, né? Essas eras que a Bíblia transformou em dias, né? A gente percebe, fazendo o estudo da Gênesis, o quanto demorou para passar cada período desse, né? Para a Terra, que era lá, se deslocar lá fazer o seu deslocamento, aquela bola de fogo depois, o resfriamento que levou muito tempo, aquela camada, aquela película, imagine aquela película do ovo, né? Quando a gente cozinha o ovo, né? Aquela películazinha ali começando a se resfriar e tudo no meio fervendo, e tudo ao redor fervendo, né? Quer dizer, à medida que a gente vai lendo a Gênesis, a gente vai viajando nesses períodos. Então, é muito interessante. Então, parabéns. Foi um belíssimo estudo, Patrícia. Muito, muito bacana. Que a gente use a racionalidade, né? A gente não ficar nessa coisa de cabresto. A razão está aí, o estudo está aí, a ciência está aí para isso. Isso aí. Então, vamos... Como a Tereza já fez aí, o agradecimento
né? Com certeza, Patrícia, para nos despertar. E em relação até a aprofundar, né? Continuar aí nessas quartas-feiras que seguem para a gente poder aprofundar esse estudo, né? Trazer mais informações até. Muito obrigada, Patrícia. Nós vamos, então, ouvir, né, a canção de encerramento. Em seguida, Júlio Filho fará a nossa prece. Jesus querido, mais uma vez te rendemos graças pelo estudo da noite, pela disposição de reunirmos-nos em teu santo nome para conhecer melhor a tua doutrina, sentirmos-nos
um pouco mais enriquecido pelas informações que recebemos. Conscientes, obviamente, mestre amigo, da sentença que o Senhor nos informou. A quem mais foi dado, mais será cobrado. Portanto, mestre querido, dá-nos a sabedoria de lidar com todas essas informações, aprender a dividir, distribuir, passar para outros. Parece que é isso que vai fazer valer a pena. É isso que é o valer a pena viver e amar. Absorver o conhecimento e fazer com que ele passe adiante. Portanto, mestre querido, mais uma vez suplicamos, dá-nos a sabedoria para que nós possamos conduzir-nos de acordo com estas informações, esses entendimentos que nós já possuímos. Envolve, mestre querido, todos os integrantes da nossa Sociedade Espírita Estrada de Damasco, encarnados e desencarnados, porque a espiritualidade tem nos pedido para procedermos dessa forma. Então, nesse momento, nós voltamos às nossas vibrações, mormente para aqueles que nos antecederam na grande viagem. Envolve-nos a todos, mestre, no sentimento de amor, paz e harmonia. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Júlio Filho. Obrigada a todos que estiveram conosco até agora, né? E quarta-feira que vem a gente está aqui nesse formato virtual. E apesar dos nossos corações estarem sempre unidos, né? Mas segunda-feira a gente está lá, fisicamente, presencialmente, lá no Damasco, né? Para quem não tem o endereço, Rua João Pereira Goulart, 131, Centro de Mesquita, falando para os nossos internautas, não é isso? Então, fiquem com Deus. Segunda-feira, então, a gente se encontra. Um abraço a todos. Até lá. Se Deus quiser.